das machezas do Mateus. Eu fui um menino visto por muita gente, eu fui muito queimado por olhos que me viam como efeminado. Por quê? Eu era um menino péssimo aluno de educação física e era uma vergonha, porque eu tinha uma professora chamada Dona Neide, ela era porreta, mulher brava do Nordeste, da 4ª série, assim que a gente fala. Aí Dona Neide mandava a gente cantar uma música primeiro, para aquecer. Lá em cima tem o livro. Todo mundo cantava as músicas. Aí depois das músicas, tinha um negócio de pular o obstáculo. Aí a vergonha do Alexandre, porque a turma inteira, meninas e meninos, pulavam os obstáculos. Eu não pulava. Todo mundo, né? Aquele subia em cima, um pro outro. Aí alguém não rende. Isso não é macho. Primeiro. Segundo, minhas irmãs tudo afoita, subindo em árvore, aquela coisa toda. Aí um dia eles quiseram tirar uma foto de mim numa árvore. A foto tá lá, tá registrada lá. Aí meu pai, você é um guenzo. Na verdade eu fui um pouco me vergonha com meu pai porque ele sonhava em ter um filho. Aí veio uma menina. Aí quando veio um menino, nasce esse menino que não tem macheza. Não tem macheza. Aí eu lembro que... E eu sempre doido com meninas, né? Eu lembro que no meu primeiro ano, minha primeira série primária, não tinha primeiro barra nova, primeira série. No primeiro dia de aula eu conheci uma menina, a gente conversou, papapá, não tinha essas sem vergonhices que as crianças estão nelas hoje. Né? Mas olha pra você ver, tendo ou não tendo, o que é seu, o que você é. Então, eu peço uma educação física, gostava de ler livros. Na época tinha o Atari, a questão do videogame. Aqui um monte de homem, aqueles quartos escuros, jogando Atari, Pac-Man, aquele do aviãozinho que não acabava, eu não tinha paciência com aquele negócio. Eu ia, em 10 minutos daquele livro, eu estava querendo ir embora para casa, ler os livros do Ganymede e José, lembra do Sem Destino? Os meninos da Rua Paulo. Eu ia, você já leu esse livro? Era o livro da época, assim, era tipo a droga do amor da época de vocês, a droga da obediência. Esses livros que o menino gosta de ler. Tá piorando. Eu li esses livros. Aí o que acontece? Tinha essas coisas que eu fazia para agradar meu pai. Meu pai ficava o dia inteiro fora de casa, eu ia lá, engraxava todos os sapatos dele, embrulhava no jornal, deixava lá debaixo da cama, fica rindo. Eu lembro uma vez, um dos meus primeiros trabalhos foi trabalhar no ferro velho. E aí, claro que aí deve ter um quê de obsessão aí, né? De transtorno obsessivo compulsivo. Porque eu cheguei naquele ferro velho, aquela bagunça, por que ferro velho tem que ser uma bagunça? Como é isso aqui? Aí eu, cara, vim fazer meu trabalho. Aí as lacas todas organizadas, um lugar lá que só tinha cabeça de boneca que eu percebi. Aí eu deixei aquele tanto de cabeça de boneca. Aí o pessoal chegava, rapaz, que ferro velho lindo! Eu arrumava o ferro velho. Só que eu fazia isso espontaneamente, organizado e tal. E fazia isso com alegria, né? Mas ficava fácil para os caras pegarem e colocar no caminhão, porque estava tudo organizado, não tinha que sair catando nada, estava tudo separadinho. Mas era muita coisa mesmo. Era muita coisa. Na época eu era namorada da minha irmã, e eu trabalhava lá para ajudar ele. Aí, só que um dia eu vi o pessoal cochichando, menina muito organizada, né? Mocinha, tá vendo? Ser organizada é ser mocinha. Aí eu lembro que na 6ª série, de tantas meninas que eu já gostei na infância, aí eu gostei da filha da professora de português. O nome dela era Janaína. Janaína era o troféu da sala. E eu tô assim, mas eu tenho que esses caras não têm, eu sei chegar. Eu fazia isso, eu tinha 12 anos de idade, né? Assim, eu passo na frente da casa dela, falando que eu tô andando de bicicleta. Ela deve estar lá lavando o portão, porque eu descobri que ela tinha mania de ficar lavando o portão lá com a mangueira. Aí ela vai me convidar para entrar, a gente conversa um pouquinho e tal. Aí eu fiz isso algumas vezes, todo sábado eu passava lá, ô Pichote, uma apelido era Pichote, porque era pequeno, franzinho, péssimo de educação física, parecia um macaquinho, menino indígena, e não indiano, aqueles indianos passando fome. Aí, eu sei que a gente conversava muito e tal. E o tesão era a conversa estava ali, não acontecia nada. Né? E até dizer isso para os outros, como assim? Você começou com a minha tarde inteira e não fez nada com ela? Tinha isso ainda. Aí eu sei que eu gostava tanto dela, que qual foi a minha estratégia para registrar isso para ela? Eu comecei a escrever igualzinho ela escrevia. A letra dela era lindérrima e a minha também ficou.
Lindo. O caderno tem eles guardados em sexta série, sétima série, estão guardados até hoje, tudo bonitinho. Foi legal guardar, porque eu usei isso muito no ensino médio. O ensino médio também foi um tédio, porque era a repetição de tudo aquilo que eu tinha estudado muito bem no fundamental. O trabalho está lá no caderno de sétima série. Repetia tudo, né? Hoje em dia os meninos jogam fora. Aí, o que acontece? No ano seguinte eu fui me batizar, então como eu era crente santo, não podia namorar, não podia jogar futebol nem nada, eu lembro que eu comecei a jogar futebol e um dia eu fiz um gol lá no Polivalente, ali no Alisson. Foi o evento da escola. O Pichote fez um gol! Aquela raça toda. Só que na semana seguinte eu entrei para a classe de pré-batismo, aí tive que parar de jogar futebol, renunciar as pessoas que não gostavam, não podia mais e tal. E fui batizar. Aí no dia do batismo, o presbítero da igreja, que era o dirigente da Assembleia de Deus aqui em cima, falou assim: irmão, mas que letra de moça! Assim, eu não podia falar que a letra era bonita, tinha que ser letra de moça. Nossa, você vê a mim tão coitado. Eu sou um macho. Mas olha só, essa brincadeira. Aí eu lembro que uma vez eu ouvi uma conversa íntima dos meus pais, porque como eu era um cara muito corretinho, eu ia virar um profeta Daniel. Né? Deus me salvou disso. Porque o Daniel foi o que ele foi dentro das pressões culturais que ele sofreu. O Daniel era fresco, né? Correto, não se contaminava com as do rei. Porque no livro vem assim bonitinho pra gente, mas na época ele era insuportavelmente organizado, fresco e correto. Do ponto de vista de uma cultura machista. Aí eu era um candidato a Daniel porque todo mundo gostava de mim. Aí minha mamãe me levava para tocar com ela em tudo quanto é igreja. Aí um dia a adolescência baixa, você fica com vergonha de ir no ônibus, a Assembleia de Deus sentado no colo da sua mãe, você não quer mais ir, ela não entende. Né? Aí você não quer manifesto de família que você quer fazer do seu jeito. Essas coisas aconteceram mais quando a Sônia entrou na minha vida. Eu comecei a correr de todo mundo e disse: o que aconteceu com você? Não aconteceu nada, gente. Eu, né? Não quero mais ficar nessa gaiola. Aí, mas antes disso acontecer, as pessoas gostavam de me levar para a casa dela para poder falar um pouquinho. Eu não achava que eu falava nada, era tímido. Até hoje eu sou. Não, eu trouxe ele aqui, ele vai falar com vocês aqui. Não saía nada. O cara ficava encantado porque veio falando na igreja e queria que eu fosse para a casa da família deles falar. Aí teve um cara desse que tinha muitos parentes que tinham várias chácaras em Nacional. Aí ele chegava lá em casa 2 horas da tarde, me levava para o carro dele e chegava para a família e me apresentava. Gente, esse aqui é o irmão Leleco da igreja ali, que eu me converti. Ele tem uma palavra maravilhosa, eles me elogiavam tudo, eu não falava nada, eles me davam caldo de cana, uva, formiga e tal. Eu falava assim, na verdade não estou falando nada, mas ele me lavava. Até que um dia eu estava em casa, passando pela cozinha, e eu ouvi o meu pai falando com a minha mãe que ele estava preocupado com o irmão que me pegava para levar a família. Mas ele estava preocupado, não era com o irmão, era comigo, porque eu já era ruim de educação física. Tinha uma letra muito bonita, gostava de ler. Preferia tocar violão, era meio Lulu Santos, né? Quando eu era pequeno, achava a vida chata, como não podia ser, os garotos da escola só queriam jogar bola e eu queria tocar guitarra, não era na TV, só gostava de tocar, né? Nunca pensei em tocar na TV, ser estrela, eu gostava de tocar, tanto é que eu aprendi o violão sem ninguém me ensinar, porque eu queria tocar. Nunca quis tocar para alguém, eu quis tocar porque eu quis tocar. Tanto é que quando é para tocar para alguém, eu estou com vontade nenhuma. E é assim, né? Aí, ouço meu pai falando com a minha mãe que estava achando que o tal irmão estava gostando de mim, e ele começou a contar umas histórias que ele conhecia. Ai, meu pai está achando que eu estou saindo com o cara, ele pega mim. Aí eu fiquei com receio, já não quis ir mais com ele, nada e tal. Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Porque, do mesmo jeito que ele é quem ele é, eu sempre fui quem eu fui. E do mesmo jeito que um cara que adora um UFC, e ele também gosta mais da luta grega do que do UFC. Vocês viram a luta grega nas Olimpíadas do ano passado? Vocês viram a luta grega? Envolve o cara ficar de quatro, outro chegar de ré. A luta grega. É uma luta mesmo de um correndo do Malafaia do outro. Aí, você viu a luta grega? É bem erótica assim. Ela fez parte das últimas Olimpíadas. E aí, de repente, eram caras másculos. Pancadão. E de repente, o outro que era visto como efeminado, canto gregoriano, vão levar para castrar, aquela coisa toda. Eu sempre me percebi heterossexual. Sempre adorei as mulheres. Sempre, aliás, eu gostava de ficar muito com elas por pura questão mesmo de macheza.
embora aparentasse isso, mas eu nunca liguei para isso. Eu estou falando isso aqui hoje para fazer um contraste, que essas coisas não são biologicamente comprováveis, né? O resto de intimidade, se é, se não é, essa coisa toda aí, é minha esposa, que me conhece há mais de 20 anos, que pode falar. Né? Pode falar. Porque aí já é, né? Aí já é fazer propaganda desnecessária. Mas o que acontece? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.